Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Esta é mais uma live promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas. Inicialmente, eu gostaria de mostrar um pouco para vocês como será a estrutura do nosso encontro, de fazer alguns agradecimentos, para então a gente começar de fato o nosso momento. Bem, o nosso encontro ele será dividido em duas partes. No primeiro momento, eu trarei algumas questões para a professora Verli, que irá discorrer sobre, e no segundo momento, nós iremos selecionar algumas questões trazidas, colocadas lá no chat, para que a professora também reflita sobre. Então, desde já, sintam-se convidados e convidadas para trazer as suas questões, tragam as suas questões, suas dúvidas. Aproveito também para pedir para que vocês digam de onde vocês falam, de qual instituição. É um prazer imenso poder realizar esse encontro essa noite. Então, combinados feitos, eu gostaria agora de fazer alguns agradecimentos que são extremamente importantes. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao Jefferson Biratã por todo esse suporte que ele está nos dando. Gostaria de agradecer também a todos os colegas que divulgaram essa nossa live, colegas da Universidade Federal de Santa Maria, alunos e orientandos da professora Verli, e gostaria de agradecer também aos colegas aqui da PUC Minas, né, que gentilmente divulgaram, propagaram aí a nossa live. Em especial, duas colegas, a Andréa Teixeira e a Fernanda Santana Gomes, doutorandas por este programa. Eu gostaria também de agradecer a coordenadora e professora do programa de pós-graduação em letras da PUC Minas, a professora doutora Juliana Alves Assis. Gostaria de agradecer também a professora doutora Daniela Lopes Dias Ignacio Rodrigues, a minha orientadora. Muito obrigado, que desde o primeiro momento que soube dessa live, me deu força e instigou para que essa live de fato acontecesse. Muito obrigado, viu, Dani? E, em especial, eu gostaria de agradecer a professora Verli Fátima Petrida Silveira, que desde o primeiro momento aceitou esse convite, tão generosa. Professora Verli, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. A professora Verli tem um vasto currículo, e aqui eu farei uma rápida menção. Ela possui graduação em letras, português, francês e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Santa Maria, instituição na qual ela também tem mestrado. Ela tem doutorado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência na área de letras, com ênfase em teorias do texto e do discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de discurso, ensino de língua estrangeira, língua portuguesa, língua de fronteira, discurso literário, constituição do sujeito, narratividades urbanas, instrumentos linguísticos, história das palavras e história das ideias linguísticas. Ela também é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. Professora Verli, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, como eu disse, pela sua disponibilidade, e eu passo agora a palavra para a senhora para ouvi-la. Bom, eu inicialmente quero agradecer o convite gentil do Heitor, né, e cumprimentar todos, né, meu boa noite, né, nesse início de noite de sexta-feira, cumprimentando já a coordenação, na pessoa da professora Juliana, que eu vi que está presente, a professora Daniela, e assim estendo meus cumprimentos a todos os acadêmicos, né, da PUC Minas, da UFSM, da UFPR, da Unicentro, que eu já vi que estão por aí também, e de todos os lugares, né, que estejam aqui reunidos com a gente para aprender um pouco mais sobre o trabalho científico, né, o nosso métier, produzindo dissertações, teses, orientando, produzindo artigos. É um prazer, Heitor. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, professora. A senhora citou a Unicentro, e é importante dizer que a Unicentro foi uma das grandes responsáveis por esse momento. Recentemente, eu tive a alegria de participar de um curso que foi ofertado pela Unicentro, organizado pela professora Maria Cleci Venturini, no qual a professora Verli trabalhou sobre artigo científico, e esse curso gerou, né, frutificou, e hoje estamos aqui. Então, professora, muito obrigado pessoal da Unicentro, obrigado também às professoras que estão aqui nos acompanhando, professora Jane Quintiliano, queridíssima, professora Juliana, Daniela, enfim. Então, vamos dar início ao nosso encontro, professora Verli, a nossa discussão.
E como eu havia mencionado no primeiro momento, eu trarei algumas questões e a professora Verli vai discutir sobre. Podemos então, não é, professora? Sim. Então vamos lá. Professora Verli, eu começo lhe perguntando o seguinte: há uma ilusão, ainda que necessária, de que o discurso científico ele deve evidenciar o tom da originalidade, algo da natureza primária e inicial. Nesse sentido, produzir artigos, dissertações e teses, por exemplo, implica na busca incessante por parte do pesquisador de ser inaugural ao problematizar um objeto por meio de uma metodologia determinada. Que observações a senhora faria sobre essa questão? Bom, eu vou começar fora da nossa área, né, para pensar numa ideia do que é fazer ciência, né, em geral, num paradigma muito geral, dizendo que as grandes descobertas e as grandes inovações, elas não acontecem a partir de um propósito de descoberta ou de inovação, pelo menos não na maioria dos casos. Elas são resultado de muito trabalho daqueles pesquisadores e de tantos outros que vieram antes. Então, se nas outras áreas que é possível identificar a produção de uma vacina, de um medicamento, de uma grande descoberta genética, já é difícil de se produzir essa originalidade. Imagine no trabalho intelectual das ciências humanas e sociais, né? O nosso trabalho ele é de uma dificuldade muito grande de produzir avanços e grandes descobertas, no sentido de que nós nos ocupamos das pequenas coisas, nós nos demoramos nelas. E essa repercussão que se espera de um trabalho com originalidade, de um trabalho único, que fez grandes descobertas, é também uma ilusão. Da minha perspectiva, a gente precisa pensar na provisoriedade da produção do conhecimento. Todo conhecimento que se produz é provisório. Pode-se pensar imediatamente que ele é uma grande descoberta em algum campo, em algum lugar do mundo, e depois isso pode ser desmistificado e questionado pelos pares. Então, é sempre uma questão muito complexa pensar em originalidade. Trazendo agora para o nosso campo, eu penso que isso deve sair do nosso foco. A gente não tem que ter o foco de produzir um trabalho com originalidade. Nós temos que produzir o melhor trabalho que nós somos capazes de produzir. Então, eu costumo dizer que, numa dissertação de mestrado, a expectativa que a gente tem, em geral, na área de humanas, de letras, mais especificamente entre os discursivistas, é que numa dissertação de mestrado se apresente efetivamente uma primeira experiência de pesquisa. E, portanto, uma experiência de complexificação da leitura e da escrita. Nós trabalhamos muito com as pesquisas bibliográficas e mesmo com as pesquisas de campo, nós dependemos de muita leitura e de muita escrita e reescrita. A partir dos nossos trabalhos de mestrado, eu imagino que nós estamos preparados, então, para uma produção mais responsável em termos de acrescentar algo de novo para a questão teórica, para a questão metodológica da área na qual nos inscrevemos. Então, está nas mãos dos doutorandos, no meu entender, as pesquisas e as inovações. Se a gente for pensar em outros países, são eles os pesquisadores em que mais se investe recurso. Porque se vocês forem pensar num professor universitário, ele faz pesquisa, orienta, participa de reuniões, é chefe de departamento, ele prepara aulas, ele ministra aulas. E um doutorando, principalmente um doutorando bolsista,
Se ele tiver condições de pesquisa, ele vai ser um pesquisador por excelência. É a vida e o trabalho dele fazer pesquisa. Então, no meu entender, os pequenos avanços que a gente produz, teórico e metodologicamente, especialmente numa tese de doutorado, elas serão vistas pelos pares, pela banca, pelo orientador. Então, no meu entender, é no olhar do outro que essa inovação acontece. É o olhar do outro que vai determinar efetivamente, né, a questão da inovação. Agora, para análise do discurso, e já finalizando o que eu quero dizer sobre essa questão, para análise do discurso, o ponto crucial é a luz que o pesquisador joga sobre o objeto. Os modos como ele trabalha com a teoria e as questões metodológicas que ele propõe que vão dar esse caráter do novo. Né? Eu não falo em originalidade, a gente não acredita muito nisso. Essa palavra incomoda, né? Mas eu acho que uma palavra que está muito em moda agora, CAPES, MPQ, todo mundo nos cobrando, que é a palavra inovação, ela me dá um certo conforto no sentido de que as pequenas coisas que nós descobrimos podem representar o novo. Né? E, a partir dele, outras questões irem se produzindo e assim sucessivamente. Acho que é um pouco isso que eu tinha para dizer sobre essa primeira questão, Heitor. Perfeito, professora. Eu gostaria só de fazer uma observação, na verdade, um lembrete. Na terça-feira, quando a senhora também estava na Unicentro, eu pude participar daquele encontro. Eu achei muito bacana, muito bonito uma fala sua, no sentido de que as dissertações e as teses, elas precisam referenciar outras dissertações, outras teses. Achei essa sua fala, assim, muito pertinente, brilhante, porque, na verdade, a gente fica com aquela sensação de que a gente precisa trazer autores, não que isso seja errado, muito pelo contrário, mas onde é que ficam as dissertações e as teses dos colegas, né, dos nossos pares? Então, eu achei muito interessante. Talvez aí também esteja esse olhar novo, né, pelo qual, enfim, os trabalhos são cobrados. Perfeito, professora. Então, dando sequência, a segunda questão é a seguinte: diversos manuais orientam a produção da escrita acadêmico-científica concebida exclusivamente pelo viés da norma-forma. E aí a gente pode, por exemplo, trazer as citações que são rigorosamente quantificadas, a necessidade de gentileza com o leitor, atenção às regras ortográficas, etc. Essas e outras condições são percebidas enquanto suficientes para nortear a produção desses textos. O que o autor, o sujeito escrevente, precisa levar em consideração para não cair apenas na perspectiva descritiva e perder de vista a perspectiva discursiva do fazer científico. Bom, antes de responder essa tua questão, eu vou fazer um breve comentário sobre o teu comentário anterior, já que nós estamos numa conversa, né, Heitor? E que eu acho muito interessante pensar por esse viés que o Heitor trouxe, foi na UniOeste, que eu falei na terça, em Cascavel, né, no Paraná, sobre a que se destina as teses e as dissertações que a gente orienta e que vão para os bancos de tese. Né? No meu entender, a gente precisa incentivar quem está escrevendo dissertação e tese a ler outras dissertações e teses. Tanto para ver o estado da arte, quer dizer, o que tem sido feito na minha área, com o tema que eu estou trabalhando, nas questões teóricas que eu faço, mas também, e estrategicamente, ver como é que as outras pessoas escrevem. Como é que os outros autores escrevem? Como é que eles estruturam os seus trabalhos científicos? Quer dizer, tem uma estrutura para eu olhar, não que eu vá fazer como ele fez, mas certamente vai me dar inspiração para pensar em como eu posso organizar o meu trabalho. Então, é isso um pouco, né, Heitor? A gente se voltar para o trabalho dos colegas. Para mim, uma dissertação e uma tese tem que ter nas suas referências bibliográficas outras dissertações e outras teses, né? Independente se elas virarem livro ou não.
né? A segunda questão que o Heitor me coloca, eu começaria dizendo assim, nenhum manual de escrita científica nos satisfaz, né? Mas todos eles têm pontos em comum que tecem um certo fio do discurso que vai nos dizer isso faz parte do discurso acadêmico científico e isso talvez não faça parte desse discurso. Então, embora eu seja uma discursivista, a minha perspectiva é sempre de que a escrita acadêmica, científica, é a produção de uma textualidade. E, como tal, ela tem que manter a unidade sonhada, desejada pelo autor, mas principalmente pelo leitor. Então, as relações, para mim, entre leitura e escrita pressupõem uma noção que Pechet trabalhou rapidamente, mas que Eni Orlandi desenvolveu um pouco mais, que é a noção de antecipação. A antecipação, ela não garante o nosso sucesso, porque essas garantias não existem quando existem relações entre autoria e leitura. Mas elas podem servir de parâmetro para nós quando nós vamos produzir o nosso texto. Então, pensar de que lugar eu falo? Quem sou eu para que eu possa falar assim? Para quem eu estou falando quando eu produzo esse texto? Quem é o meu leitor? Eu estou escrevendo para o meu orientador, eu estou escrevendo para os meus pares, eu estou escrevendo para uma banca imaginária, eu estou escrevendo para uma banca real, né? Essas questões me dão uma antecipação das possibilidades de leitura que o meu trabalho vai ter. Então, essa questão que se coloca de pensar como é que esse texto se estrutura para que ele não seja meramente uma estrutura descritiva, passa por essa relação entre autoria e leitura, né? Para nos dar um certo parâmetro do que a gente está fazendo. E na nossa área, a gente trabalha muito com o efeito autor e o efeito leitor, né? Aquele trabalho que a gente recebe do aluno, isso acontece, gente, isso acontece na pós-graduação também, que a gente lê o trabalho e pensa, tá, li 10 páginas, mas o que ele quer mesmo com isso aqui? E aí a gente chama o aluno para conversar, e o aluno diz, espera aí, professora, eu vou te explicar. Quando eu disse isso, eu queria dizer isso. Quando eu disse aquilo, eu queria dizer aquilo outro. O que falhou aí? No meu entender, falhou a antecipação. Quer dizer, eu pensei ter dito tudo isso no meu texto. Como é que você, professora, não leu isso que eu pensei ter dito? Quer dizer, é porque você não conseguiu transpor isso para a tua escrita. E muitos alunos disseram, isso estava tudo certinho na minha cabeça. E aí, quando a professora foi ler, ela não entendeu. Quer dizer, não é que ela não entendeu, é que, de alguma forma, isso não estava posto lá. Né? E a gente tem essa ilusão de que está. Por outro lado, saindo da questão discursiva e não saindo, mas focando mais numa questão linguística, a qualidade do texto conta muito. Né, gente? Os aspectos de respeito pelo leitor, o capricho com a formatação, a ortografia, a correção dos erros de digitação, espaçamento. Você não precisa estar medindo a folha e dizendo aqui tem 2,5, aqui tem 3. Não, você olha e esteticamente você vê que a tua página está bem distribuída e que o teu leitor vai sentir conforto na leitura. Então, para mim, são questões que perpassam o trabalho. E aí, uma coisa que é forte, no meu entender, é que a gente tem essa relação com o outro. Eu preciso de alguém que leia o meu texto. Pode ser um colega, eu leio o teu texto e você lê o meu. Mas não pode ser aquele colega que lê o teu texto e acha tudo lindo. Tem que ser aquele colega que tenha coragem
de marcar o teu texto e dizer, tá, mas esse parágrafo aqui está solto nisso aqui. Tá, e o que tu queria dizer com essa expressão? Ah, isso aqui não foi a Orlando que disse? Como é que está aqui, não está entre aspas? É esse o colega que lê, está estudando junto com você, ele não tem um grande saber, ele não é um expertise, mas ele tem essa leitura e pode te ajudar. Então, essas trocas, no meu entender, elas funcionam mais e saem desse caráter descritivo, já vão para um caráter interpretativo, né, do trabalho. Acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar sobre o discurso científico, como, por exemplo, a ideia de que o autor não deve usar a primeira pessoa, que ele deve ficar no impessoal, ou que ele deve usar a primeira pessoa do plural. Eu acho que depende muito da ocasião. Qual é o pós-graduação, qual é o programa, quem é a pretensa banca, o que se aceita, o que não se aceita. Porque quando a gente entra num lugar institucional, a gente aceita as regras da instituição, né? Então, a gente acaba sempre se posicionando a partir do que o orientador exige e do que o programa exige. Mas queria salientar para vocês que as escolhas, a presença da subjetividade, ela não se marca apenas no eu ou na desinência verbal. O que vai marcar e vai determinar o teu trabalho, e aí talvez esteja a originalidade, entre aspas, tão sonhada, são as escolhas do autor. E aí eu vou dar um exemplo da Freda, que a gente estava falando antes, da professora Freda Endurski, com quem eu fiz tese de doutorado, e quem eu leio muito. A Freda diz, é a posição do sujeito, mediante uma temática ou um discurso, que vai determinar a escolha das palavras e como elas significam. E um texto muito conhecido dela, interessantíssimo, ela vai mostrar as diferenças entre invasão e ocupação. Então, se eu digo invasão de terras, eu estou criminalizando esse espaço, dizendo que a terra é uma propriedade que ninguém deve invadir. Se eu usar ocupação, eu estou dizendo que é um lugar desocupado e, portanto, alguém ousou ocupar esse lugar, né? E aí não tem crime. Então, o que você tem aí? Teoricamente, elas funcionam quase que como sinônimos, mas no funcionamento discursivo não são. E quando eu escolho uma dessas palavras, eu já estou tomando uma posição. E essa posição não é sempre consciente. Por exemplo, eu, quando uso ocupação ou invasão, já uso com consciência, porque eu li esse texto, porque eu penso sobre isso. Mas tem outras palavras que a gente usa e que demarcam o nosso lugar e que a gente não tem consciência delas, né? Então, não é só no eu que está a subjetividade, mas é nas escolhas. Então, um outro cuidado que eu penso para a leitura e para a escrita científica sempre é os sinônimos não são perfeitos e nós temos que ter muito cuidado na escolha dos sinônimos. Às vezes a gente mesmo olha para o trabalho e pensa assim, ai, gente, eu estou tão repetitiva, eu falo discurso, análise do discurso, discursividade, materialidade discursiva, eu tinha que substituir isso. E aí você vai tentar substituir e dá uma porcaria. Porque tem coisas que não dá para substituir dentro do trabalho científico. E que mesmo que seja repetitivo, às vezes ele tem um funcionamento, digamos assim, estilístico, né? Que você mantém sempre repetida aquela ideia que você quer fixar. Então, é um cuidado, claro que repetir 300 vezes os conectivos é muito ruim. Então, vamos cuidar das coisas que são passíveis de substituição, como conectivos, né? E lendo os textos dos outros, a gente se dá muito conta disso. Ai, gente, esse texto não anda, eu leio, mas todos os parágrafos começam com assim. Então, você começa a ver que ele está virando uma tautologia, ele repete muito, e às vezes nem é. Às vezes é só o efeito da repetição no conectivo. Então, acho que tem dicas que eu acabo trabalhando sempre junto, né, com essas questões entre o discursivo e o linguístico, porque eles estão se margeando, eles têm uma borda aí muito sutil, né? Porque o que põe em relação tão forte o linguístico e o discursivo, no meu entender? A produção de sentidos.
não acontece sem um e sem outro, né, a produção de sentidos. E a gente está pensando nisso. A gente está pensando que o nosso trabalho científico controla os sentidos. Não controla, mas a gente deseja controlar o máximo possível, né? E é para isso que a gente trabalha. Para finalizar essa reflexão, eu gostaria de dizer que eu acho importante respeitar as normas. Normas gramaticais, né? Um texto bem estruturado, ele faz diferença. E é preciso também respeitar as normas da academia no sentido do que é uma tese, o que é uma dissertação, o que é um artigo científico. Porque, às vezes, as pessoas são jovens, pouco experientes em leitura e escrita, e querem promover deslocamentos nessa questão estrutural. Revolucionar, demonstrar sua revolta com o sistema, etc. e tal. E aí, já no propor um projeto, já faz alguma coisa que não é um projeto. Ele não entra no programa. Porque a expectativa do leitor é que ele seja capaz de escrever um projeto, um anteprojeto. A expectativa de um programa é que todos os alunos que lá entrem sejam capazes de produzir o texto. Então, para mim, a luta para mudar alguma coisa, principalmente nós que somos do discurso, é lutar de dentro. E não ser jogados para fora por não aceitar as normas, por não fazer os trabalhos dentro das normas e não poder mais lutar. Então, para poder questionar os periódicos, para poder questionar a concessão ou não de bolsas, eu preciso estar dentro desse sistema. Senão, eu não tenho como questionar. Se eu estiver do lado de fora, eu não tenho como lutar para que isso mude. Então, para mim, estar dentro das normas é importante no sentido de se manter ativo com um instrumento que é o meu trabalho de pesquisa para lutar pelas mudanças que eu acredito. Perfeito, professora. Eu gostaria de fazer uma menção a um texto que a senhora escreveu, que se chama Algumas Reflexões sobre Discursividade, Gramática e Sintaxe, que está naquele livro, Michel Pechet e Análise do Discurso, Uma Relação de Nunca Acabar. Foi um presente que eu recebi da minha querida professora Jane Quintiliano. Com certeza seus orientandos conhecem esse texto, mas eu gostaria de deixá-lo como indicação para os colegas da PUC Minas que não conhecem, acho que valeria a pena a leitura. Muito bem, professora. Que alegria ouvi-la e é sempre um prazer aprender com a senhora, viu? E só uma correção, eu falei que na terça nós estávamos na Unicentro, na verdade na UniOeste, né? Fica aqui a correção. Professora Verli, então, dando sequência às nossas perguntas, às nossas questões, eu gostaria de perguntar o seguinte: como estudiosa e orientadora da escrita produzida na e pela universidade, quais desafios são enfrentados pelos alunos das ciências humanas? E aí a gente pode pensar os graduandos, mestrandos e doutorandos na produção da escrita acadêmico-científica. Quando eu li essa pergunta, eu pensei naquele grupo que tem no Facebook, né? Ajudando o pessoal de humanas a fazer miçangas. Por quê? Porque realmente a gente se ocupa de ninharias. É isso mesmo, a gente se ocupa de pequenas coisas. E quanto menores forem as coisas que a gente consegue se ocupar, no meu entender, mais profundidade a gente consegue dar para uma análise, para um trabalho de pesquisa. Então, acho que perpassa aqui a questão do nosso status dentro da universidade, questionado desde que eu me entendo por gente, e muito antes disso, mas especialmente agora, quando parece que as humanas perderam um lugar, né, nesse mundo da pesquisa. Então, é muito difícil para a gente manter a questão das pesquisas sendo afetado pelos cortes de recursos. Então, eu acho que a gente já ganhava uma migalhinha e agora a gente ganha menos ainda.
Recentemente, com a entrada de critérios tecnológicos nos editais, por exemplo, de PIBIC, CNPq, nós temos que comprovar que estamos fazendo inovação e que, de alguma forma, nós tocamos as áreas prioritárias. Que as áreas prioritárias não nos dizem respeito. Porque se esquece que sem a linguagem não haveria nenhuma outra área prioritária. Sem leitura e interpretação de texto, não haveria nenhum outro trabalho científico produzido, publicado, lido, etc. e tal. Então, o nosso lugar de área prioritária está sendo apagado. Então, isso é uma dificuldade muito grande assim, que eu vejo e que não diz respeito somente aos estudantes dessa área, diz respeito também e principalmente, né, a toda a área com pesquisadores que vão perder suas bolsas de pesquisador do CNPq por falta de recursos, que vão ter cada vez menos voz. Então, nós estamos vivendo um momento bem difícil. Ditas essas questões mais gerais, né, da área de humanas, eu passo, então, a pensar um pouco mais sobre esse nosso lugar. Né? O lugar intelectual é um lugar de muita introspecção. Né? Então, o aluno de ciências humanas, ele passa muitas horas no seu gabinete, no escritório, na biblioteca, num laboratório da universidade, lendo, fazendo resenha, pesquisando outros textos, estabelecendo relações. E esse trabalho parece que é apagado, né? Silenciado. E vem também sendo atropelado pelas questões desse mundo de informação, muito mais do que de produção do conhecimento. Então, nós somos atropelados por tanta informação e temos até dificuldade de concentração para trabalhar com alguma coisa que nos exija mais parar, ficar em silêncio, lendo muito e produzindo conhecimento sério, efetivamente. Então, a primeira coisa que eu sempre procuro ocupar é um lugar de humildade em relação à quantidade de conhecimento que nós temos disponível e que a gente precisa conhecer uma boa parte dela para propor algo de novo. Né? A segunda questão que eu gosto de colocar e trabalho com os meus alunos é que a gente pare logo no início das disciplinas, do curso, da escrita de uma dissertação, de uma tese, para pensar, afinal de contas, o que é produção do conhecimento? Quem veio antes? O que ele pode trazer de contribuição? Então, será que eu tenho que estudar somente aqueles autores da minha área específica? Eu tenho que ler só Pechet? Quando Pechet dedica capítulos inteiros dos seus livros a Saussure, a discutir conceitos saussurianos? Que lugar é esse que os grandes teóricos vão ensinar para a gente? Né? Um lugar de referência, de ler esses autores que vieram antes. Acho que nós temos que lutar também para ser respeitados na comunidade científica, porque muitas vezes dizem que o que a gente faz não é ciência. Né? E uma coisa que eu vejo, já sofri alguns problemas com isso, já participei de bancas com problemas com isso, que é o problema do plágio. Então, acho que é uma responsabilidade nossa muito grande, né, de produzir textos que não tragam esse tipo de ocorrência, que é o plágio ou o próprio autoplágio. A gente tem que trabalhar para que os nossos textos estejam num lugar seguro, para que a gente possa ter orgulho daquilo que a gente produziu, sabendo que fizemos o nosso melhor, né? Como eu digo. Outro trabalho que é um desafio para o pessoal de humanas, no meu entender, além das leituras, são as inúmeras reescrituras do texto. Os capítulos vão para o orientador, voltam e a gente reescreve, corta, volta, aumenta, diminui.
coloca coisas fora, dói. A gente gostava daquele pedaço, mas aí o orientador disse, tá bom, mas ele não cabe na tese, porque a tua tese é sobre isso e não sobre aquilo. Então, você leu bem Lacan, mas não vai ter um capítulo sobre Lacan na sua tese. Né? E aí você tem que dispensar aquilo que você leu e escreveu sobre para saber muito mais do que para botar na tese. Então, é um trabalho muito, muito moroso, muito demorado. E eu já observei, na minha experiência de tantas teses orientadas e dissertações, de que aqueles capítulos que mais vezes foram reescritos são os melhores capítulos. Todos os membros da banca elogiam aqueles capítulos que foram mais vezes reescritos. Por quê? Porque a gente vai melhorando o próprio trabalho de escrita. Então, não tenham preguiça de escrever e reescrever seus textos, sempre buscando que eles cheguem cada vez mais perto daquilo que você gostaria de escrever de fato, né? E aí entra mais uma vez a necessidade, né, de um leitor para o nosso texto e talvez da figura do revisor. Eu comentei com o Heitor outro dia o meu encantamento com os números dos cadernos aí da PUC de Minas sobre revisão, porque muita gente faz revisão, mas quem é que para pesquisar sobre revisão, escrever sobre revisão, produzir números inteiros de um periódico sobre questões de revisão? Está um primor, vocês estão de parabéns. Então, para quem está formando revisores como nós, isso é super importante. Mas é importante também para aquele sujeito que está fazendo mestrado, doutorado, entender que um revisor tem papel fundamental também dentro da qualidade do trabalho. Então, para mim, um revisor qualifica muito o trabalho. E, por último, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é que nós estamos o tempo todo em exposição pública. Nós trabalhamos com linguagem. É como se nós tivéssemos uma gramática na ponta da língua, um dicionário na cachola, e que a gente, então, soubesse tudo sobre os temas que a gente trabalha. Então, a nossa exposição pública é muito grande. Então, acho que é mais um desafio desse sujeito que está fazendo dissertação e tese, que é, afinal de contas, sobre o que é mesmo sua tese? Afinal de contas, o que é fazer uma dissertação? Você não para de estudar nunca? Você já tem tantos anos e quando é que você vai trabalhar, afinal de contas? Só passa estudando? Então, acho que as ciências humanas têm um pouco isso. Se a pessoa faz em outra área, aí já é doutor, né? E aí vai fazer ainda doutorado. Mas nós, parece que ficamos sempre estudando e isso não é tão valorizado pela sociedade. Então, os desafios são inúmeros, né, gente? E a gente, aos poucos, vai... Eu fiz a escolha de alguns para comentar com vocês. Aos poucos, a gente vai vencendo, juntos. Que lindo, professora! Nossa! Eu fiquei pensando aqui, quando a senhora disse, né, isso é muito recorrente, que nós não fazemos ciências, né? Não fazemos, e que aqueles sujeitos que se inscrevem na análise do discurso, além de não fazer ciências, eles apenas repetem, né? É muito comum a gente ouvir isso. Então, por isso que ter uma pechetiana de carteirinha aqui é tão importante para a gente refletir sobre. A senhora fez menção a esse grande pilar da PUC Minas, que é a revisão de textos, e eu me sinto muito feliz, muito lisonjeado com a sua fala. O curso de revisão de textos é um grande celeiro, né? Eu sou fruto deste movimento, e aqui nós temos diversas professoras que atuam no curso, professora Jane, professora Maria Ângela, professora Juliana, professor Celso, não está aqui, mas também atua, fica o registro, e o grande pilar, a grande responsável, né, não poderia deixar de registrar aqui, que é a professora Daniela Lopes Dias Ignácio Rodrigues, que trabalha e que defende essa bandeira da revisão e que eu tenho o privilégio de tê-la como orientadora. Então, fica aqui o registro. Professora, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração.
Dando continuidade, então, eu gostaria de trazer uma outra questão, e aí, né, já peço para que os colegas que estão nos acompanhando, que, por favor, façam as suas perguntas, tragam as suas dúvidas. A professora Juliana está dizendo que o professor Celso está também, que ótimo, grande professor da revisão de textos. Então, por favor, tragam as suas questões, coloquem aqui, eu convido os colegas da Universidade Federal de Santa Maria, enfim, sejam todos bem-vindos para comentar. Professora Verli, a próxima questão é a seguinte, muito polêmica e eu acho importante a gente discutir sobre. A referência ao discurso de outro na escrita de pesquisa é uma arena polêmica pela qual duas perspectivas podem ser evidenciadas. A primeira é a citação pela citação, ou seja, a exclusividade do caráter descritivo, né? Discussão que nós fazíamos há pouco. E a segunda é o funcionamento da citação do ponto de vista da análise do discurso. Quais reflexões a senhora faz sobre essa questão? Olha, é uma questão polêmica e que eu vejo assim como bem diferenciada entre nós, né? A primeira coisa que eu colocaria é que eu já revisei trabalhos, acompanhei também a elaboração de trabalhos em outras áreas, né? Eu tenho uma filha que fez mestrado em veterinária, agora faz doutorado em veterinária, acompanho o trabalho dela. E é muito interessante você observar como essa citação direta para eles funciona. É como se tivesse quase que integrado ao texto, né? E não fazem nenhuma introdução e não fazem nenhuma consideração a posteriori, e aquilo fica bom para eles. Enquanto eu questionava, ela me explicava, não, na nossa área é assim, mãe. Quer ver? Vou te mostrar. E vinha com os textos. Eu, é assim mesmo. Funciona. Para ele está funcionando. Então, acho que é um desafio para um revisor, por exemplo, revisar uma dissertação de letras e revisar uma de engenharia, ou de veterinária, ou de um outro lugar, e ter que ver essas nuances aí, em vários aspectos, e um deles na citação. Agora, na nossa área, para mim, a citação, ela compõe. Ela mostra algo que já está acontecendo, que é a paráfrase, né? Nós estamos lendo outros autores e muitas vezes parafraseando, acreditando que os enunciados fazem sentido porque eles já estão fazendo parte de uma memória discursiva que nós, de alguma forma, conhecemos, né? E quando vem a citação funcionando dentro do texto, ou seja, as palavras do outro autor funcionando dentro do texto, no meu entender, ela ganha um funcionamento diferenciado. Ela tem um motivo para estar lá. Então, essa citação ela precisa de uma introdução da minha parte. Eu sou autora, eu tenho que demonstrar para o meu leitor por que eu vou trazer as palavras do outro. Que funcionamento essas palavras dos outros têm nos meus textos, né? Quando termina a citação, ela pode ser curta, pode ser uma frase, pode ser em bloco de mais de 3 linhas. Eu preciso também tecer algum comentário sobre ela, né? No meu entender, é muito falho um trabalho que traga a citação só como algo que reafirma o que eu estou querendo dizer. Porque a citação tem um funcionamento específico, ela não pode estar ali de qualquer modo. O que eu tenho observado e tenho lutado, e os meus orientandos estão aqui, não me deixam mentir, é para que eles compreendam que não importa que Niorland disse alguma coisa que encaixa direitinho com aquilo que disse Pechet. Eu não posso botar uma citação do Pechet e botar em Niorland para comentar o Pechet no meu trabalho. Sou eu que tenho que dizer a que se deve aquela citação de Pechet no meu trabalho. E depois, num outro momento, no parágrafo seguinte, eu posso fazer comparecer em Niorland e mostrar o deslocamento que ela promove sobre o Pechet e o deslocamento que eu quero promover, mesmo que seja mínimo, sobre o que os dois disseram.
Ou é um deslocamento, ou é um aproveitamento, ou é a minha concordância, mas não fica ali para enfeite. Ah, eu gostei dessa citação, mas não sei onde é que eu vou botar ela. Então ela não vai, né, gente? Se eu gostei, achei bonita e tudo, e não sei comentar, ela não vai. Nem numa epígrafe eu colocaria algo que eu não sei comentar. Às vezes a gente usa a epígrafe e comenta dentro do texto, a gente só lança a epígrafe e deixa aquela carta na manga, porque se a banca perguntar, mas que interessante essa epígrafe, o que você pensa sobre isso? Você tem que estar preparada. Então, acho que a gente só vai usar a palavra do outro quando ela tiver um funcionamento garantido no nosso texto. Senão, ela produz o efeito antagônico, contrário, terrível. Ela destrói aquilo que eu vinha fazendo. Ele não tem mais nada para dizer, agora largou o peixe, largou a Orlando de atrás, ela não tem mais nada para dizer. Porque assim, gente, se eu quero ler o peixe, eu não vou ler no trabalho de fulano de Beltrano, eu vou ler no próprio peixe, né? Então, se eu estou lendo o teu trabalho, eu quero ver, mas o que é que esse autor é capaz de fazer com aquilo que Peixe pensou nos anos 80? Ah, isso me interessa. Isso me interessa muito, porque ele está promovendo alguma coisa de novo, de uma leitura outra para esse trabalho. Então, pensar um pouco nisso, que a citação tem que ter um funcionamento. A gente poderia falar em termos de polifonia, né? Nosso texto habitado por tantas vozes. Mas há uma organização para essas vozes. Essas vozes não entram de qualquer maneira, né? Elas têm que ter um funcionamento. A gente traz o outro para quê? Para nos apoiar, para autorizar o nosso trabalho, para referir, para referendar aquilo que eu estou dizendo, né? Então, não tem como a gente desrespeitar esse autor, trazer ele de qualquer jeito para dentro do nosso texto. Ele não pode vir de qualquer jeito. O dizer do outro, né, ele precisa me colocar numa posição melhor do que aquela que eu já estava. Eu estou discutindo o texto do outro, discutindo um tema que me é rico, que me é caro, e o outro vem com as suas palavras e me dá mais um degrau, né, para eu chegar onde eu estou galgando para chegar. Então, acho que é um pouco isso, né? A importância é indiscutível da citação dentro dos trabalhos de dissertação e de tese. Indiscutíveis, né? E aí a gente vê a maioria dos autores consagrados no mundo dos estudos da linguagem trazendo sempre, né, invariavelmente, as referências e tudo o que foi lido e trabalhado para fazer funcionar. Acho que é isso, Heitor. Muito obrigado, professora. O dizer do outro precisa me colocar num lugar melhor do que eu estava, né? Perfeito. Muito bacana. Professor, então, para finalizar essa primeira parte, a última questão que eu apresento para a senhora é a seguinte, e aí depois nós iremos, então, para as perguntas, para os questionamentos que os colegas estão colocando aqui no chat, ok? Então, vamos lá. A análise dos discursos de linha francesa, que tem Michel Pechet como grande iniciador, é tomada por vários pesquisadores que encontram nesse campo de produção de conhecimento respaldo para suas pesquisas. Gostaria que a senhora comentasse o que singulariza o discurso, científico que filia-se à teoria pechetiana. Eu vou falar basicamente, né, começando por quem foi Pechet, né? Nós estamos tratando de um filósofo, um grande estudioso da linguagem, mas um filósofo de formação que foi um autodidata nos estudos da linguagem. E para chegar a cunhar uma teoria, para pensar o que ele pensou, ele perpassou muito por reflexões sobre o que é fazer ciência,
São textos menos conhecidos, né, na análise do discurso e mais conhecidos na filosofia. O que é fazer ciência, o que é e como funcionam as questões de epistemologia para esse fazer científico de uma perspectiva discursiva. Então, me parece que a questão que se coloca já está lá nos primeiros pensamentos de Péchet, quando ele questiona, por exemplo, essa pretensa objetividade da ciência. Para Péchet, a produção científica, a prática científica, é produzida por sujeitos. Porque a prática científica é um discurso. E os discursos são produzidos por sujeitos. Sujeitos que não são a origem do seu dizer, que não controlam o sentido sobre aquilo que dizem, mas que, por outro lado, têm a origem de ser, tem a ilusão, perdão, tem a ilusão de pensar que são a origem e de que são os controladores do seu dizer. Essa ilusão que funciona para que eu esteja aqui hoje, falando para vocês. Não é verdade que eu sou o melhor nome que poderia falar sobre discurso científico e acadêmico com vocês. Mas eu penso, hoje eu sou o melhor nome, eu sou a convidada e eu vou falar desse lugar. Eu me aproprio desse lugar, vivo essa ilusão e vivo mais. Vivo a ilusão de que vocês estão entendendo exatamente aquilo que eu queria que vocês entendessem. E não é verdade, porque cada um de vocês vai tomar uma posição em relação ao meu discurso e vai fazer uma interpretação. Péchetianos ou não? Já dá para dividir um grupo aí. Depois, entre os péchetianos, outros grupos, né? E assim por diante. Então, acho que a questão que se coloca para pensar a ciência, ou essa produção do trabalho científico, produção do conhecimento em análise do discurso, perpassa a noção de sujeito, primeiro de tudo, né? E aí, se não há discurso sem sujeito, e o sujeito é investido de subjetividade, não tem como, né, tirar isso dele, ele toma uma posição para falar de onde ele fala. A objetividade é um efeito, um pretenso efeito de objetividade que nós trabalhamos. E mais sucesso nós temos na produção desse efeito, mais encaixado no discurso científico está o nosso texto. Por quê? Porque eu posso me colocar nesse lugar e mais ou menos tomar consciência, não é uma consciência total, tomar consciência de que parâmetros eu sigo para que o meu texto se coloque como científico ou não. Né? Então, o lugar de onde eu falo, a concepção de sujeito que eu tenho, a concepção de discurso que eu tenho, e algumas coisas que são muito próprias ao analista de discurso. Se ele diz eu, quando ele escreve o texto científico, se ele não diz eu, ele tem que respeitar as normas para que o seu trabalho funcione. Então, as marcas de subjetividade podem estar no uso, né, linguístico, mas podem estar em outros lugares que a discursividade vai nos dando, como a escolha das palavras, ou das próprias construções, ou até mesmo dos autores. De que lugar eu falo? Por que eu escolhi esses autores para o meu trabalho e não outros? Porque a análise do discurso, além de ser uma disciplina de entremeio entre o materialismo histórico, a linguística e a psicanálise, ela dialoga com muitas outras disciplinas, com a história, com a geografia humana, com a antropologia, com a etnografia, com a linguística aplicada. Então, são muitos os lugares com os quais nós flertamos. Né? Então, que lugar é esse que você tem que assegurar textualmente para que essas posições ainda resgatem alguns traços de objetividade, que não sejam simplesmente o achismo ou o que eu acho que gosto,
né, e que quero colocar dentro do meu trabalho. Então, a questão que mais me preocupa em relação à análise do discurso, e acho que ela tem uma metodologia, são duas questões, na verdade, uma interna, análise do discurso, e outra externa. A interna análise do discurso que me preocupa é qual é a disponibilidade que os autores têm de descrever a metodologia utilizada nas análises. É uma pergunta. Qual é a disponibilidade que os autores têm de descreverem a metodologia utilizada para a realização das análises? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Tem análises interessantíssimas e nem sempre o autor dá conta de descrever como foi que ele chegou nesses resultados. Porque a análise do discurso propicia essa abertura de para cada trabalho, para cada objetivo, para cada corpus específico, eu poder construir uma metodologia própria. Então, esse é um desafio interno para nós. Estou sempre recuperando isso, trabalhando isso com os alunos. E comigo também, né? Porque um artigo científico também demanda que a metodologia esteja minimamente explícita para que se entenda como é que se chegou aos resultados. E o que me preocupa externamente é que existe uma proliferação de trabalhos nas ciências humanas e sociais. Não estou agora aqui colocando as ciências da linguagem incluídas, elas estão fora, elas estão reservadas. Todos os outros lugares que não são das ciências da linguagem e que se ocupam de fazer análise do discurso francesa ou análise do discurso pechetiana e que não estudam o dispositivo teórico e metodológico. Pensam que ela é uma metodologia pronta, pré-fabricada, e que, como ela é vinculada ao materialismo histórico, qualquer trabalho do materialismo histórico pode mobilizar os conceitos que eu quiser e eu boto dentro do meu trabalho. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Inclusive, temos um trabalho de uma acadêmica do mestrado que está estudando isso e que está mostrando, por exemplo, teses em enfermagem, teses em química, em outros lugares que fazem uso da análise de discurso pechetiana sem traçar uma questão teórica, sem ter conhecimento disso, e acham que é uma metodologia que pode ser aplicada, porque a análise do discurso não pode ser aplicada. Ela é constitutiva de um trabalho, não é uma questão de aplicação, né? Então, acho que eu encerraria essa questão dizendo que há especificidades em Pechet, e elas são muitas, mas fundamentalmente passaria por o que se entende por produção do conhecimento, esse descomprometimento de completude que nós temos, de totalidade, nós não temos que dar conta do todo, nós não temos que mostrar um saber completo. Esse nosso lugar de estar sempre levantando questões, entender que as interpretações podem ser muitas, que o sentido pode ser outro, e que tudo isso passa pela questão do sujeito. Somos sujeitos produzindo textos científicos para outros sujeitos lerem, né? Acho que é um pouco isso, Heitor. Perfeito, professora. Eu tenho observado que a análise do discurso de linha francesa, né, a análise do discurso pechetiana, virou moda e, portanto, ela pode ser aplicada a qualquer trabalho, o que é um grande equívoco, né? Professora, estamos caminhando para o final. Eu acredito que não dará tempo de nós contemplarmos todas as questões, mas eu trarei aqui duas questões. A primeira, ela foi trazida pela professora Juliana Alves Assis, que diz o seguinte: professora Verli, essa chamada inovação não estaria ligada a uma cultura do produto, a uma ideia de que o fazer científico tem de ter sempre uma utilidade prática?
Aí ela continua. Lembro-me a esse respeito de uma tese defendida ontem na Unesp, em que um doutorando, agora doutor, Adriano Cesário de Souza Mello, discutia questões ligadas a essa temática na área de ciências humanas. E ela finaliza perguntando: como romper com essa lógica na medida em que vivemos submetidos à lógica de um sistema que pensa a ciência a partir de um paradigma? Eu não consegui ler o restante, Jefferson. A partir de um paradigma seria único? Não sei. Se a professora puder colocar aqui no chat, eu agradeço. Professor, ele conseguir fazer a questão? Eu acho que a primeira... Perdão, de um paradigma, de paradigmas universalistas. Eu começaria a responder essa questão dizendo como nós estamos, né, submetidos atualmente às regras de um capitalismo selvagem. E agora não é assim retórica, um capitalismo selvagem. Ele é selvagem porque ele está nos devorando por todos os lados. E concordo com a Juliana que é uma questão cultural e que nos exige cada vez mais a questão do produto. E eu fiquei pensando, enquanto ele lia o resto da pergunta, e enquanto se dava toda essa relação com a questão, que nós tínhamos que pensar em modos de resistir a isso. E nós temos que ser rápidos, antes que eles nos extingam, né? Que a gente seja extinguido do páreo, da briga, da luta. Né? Eu acho que sim, que se busca um produto. Que produtos nós podemos produzir? Né? Nós não vamos produzir uma vacina, como eu disse no início. Nós não vamos produzir um fármaco. Nós não vamos produzir uma planta híbrida. Mas e todos os trabalhos de interpretação e o que nós fazemos avançar nos processos, inclusive de ensino-aprendizagem, que podem mudar o mundo de um modo muito revolucionário. Então, acho que sim, que nós vivemos essa luta, né? E eu não tenho uma resposta de saída, que é o que eu gostaria de te dar, Juliana, né? Te dizer, sim, estamos sucumbindo a essa gente que só quer produto. Mas como é que nós vamos sair disso? Continuar lutando, continuar submetendo projeto, dizendo para eles que sim, nós podemos fazer alguma inovação, né? E achando alternativas para continuar tendo algum quinhão, né, nesses recursos. Eu temo que a gente fique na miséria absoluta em pouco tempo, se isso aí não mudar. Né? E é assustador. Tua pergunta é uma pergunta que eu adoraria conhecer a resposta também. Né? Os paradigmas universalistas, isso é uma estratégia, no meu entender. No meu entender, é uma estratégia, porque nosso trabalho é um trabalho que vai relativizar as questões. O Brasil é um país rico. Nós vamos dizer, como assim? Rico em quê? De que perspectiva você está falando? Quem são os ricos que você está dizendo que representam o Brasil como um país rico? Então, isso incomoda. Um paradigma universalista não vai relativizar as coisas assim, como nós temos feito. Então, a quem interessa esse fazer científico e a quem interessa que a gente não faça mais essas perguntas. Né? Te respondo com perguntas também, Juliana. Perfeito, professora. Então, e para finalizar, né, devido ao tempo, gostaria claro, de continuar, mas assim, o tempo nos impossibilita. Eu finalizarei com a questão trazida pela professora, queridíssima professora Maria Ângela, que diz o seguinte: a formação dos futuros docentes do campo da linguagem implica não somente se constituir como autor, mas como formador que também levará o outro a se constituir como autor. Como você vê essa dupla face ou múltipla da licenciatura em letras?
Muito bom, Maria Ângela, obrigada também pela questão. Eu trabalho com a licenciatura em letras e com o bacharelado em letras português. E, e tenho visto assim a força, a potência dos alunos que estão escolhendo fazer letras hoje, o que me dá muita força para seguir. São pessoas que têm ideais, que têm objetivos de vida e que, de certa forma, já vêm para nós porque querem mudar esse mundo que está aí. Então, acho que já tem uma predisposição muito importante que vem desses alunos, né? E que nós vamos ter que ter muito cuidado para não perder esses alunos em nome de um conteudismo. Então, da perspectiva discursiva, eu acho que tem muitas estratégias de como fazer isso. De mostrar para os nossos alunos que eles são alunos na universidade, mas que daqui a pouco eles estarão no nosso lugar e serão professores. Então, se nós demonstrarmos pelo exemplo que nós temos consciência de que não sabemos tudo, de que todas as textualidades estão abertas para interpretação, que nós temos que ouvir os nossos alunos, que nós temos que desmistificar um pouco alguns objetos simbólicos, para que eles levem isso também para suas salas de aula. Eu trabalho muito, vou dar um exemplo desse lugar, com os dicionários. Então, eu movimento muito o sentido de dicionário nas aulas de licenciatura e também de bacharelado, mas especialmente de licenciatura, para mostrar para eles que o dicionário não é esse objeto detentor de saber, que nem todos os sentidos da língua cabem no dicionário, que a língua é muito mais do que uma lista de palavras, de que os sinônimos são falhos, de que a gente pode usar o dicionário como um lugar de autoria. Então, aquilo que não está no dicionário, então nós podemos fazer produções textuais a partir de verbetes? Podemos. Nós somos falantes dessa língua. Nós somos dela e ela é nossa. Então, acho que essa relação aí de abertura dos sentidos, mostrar que o sentido sempre pode ser outro. Eu tenho até algumas bibliografias sobre isso, mais produzidas por mim, com experiências de sala de aula, inclusive. Posso passar depois para o Heitor. E que demonstram como os alunos em situação escolar, de violência, de pobreza, de falta de desejo pela escola, mudam completamente de comportamento quando é dado a eles o direito da autoria. Então, acho que passa muito por nós esse papel de formar cidadãos críticos, leitores, capazes de autoria. Obrigada pela pergunta, isso é uma das coisas que me move, né? Mudar esse mundo que está aí. Que lindo, professora. Professora Veli, então agora de fato a gente vai precisar, né, encerrar o nosso encontro. Eu só gostaria de dizer para a senhora que aqui no chat as pessoas estão parabenizando a sua fala, dizendo que sua fala é muito importante, muito oportuna, muito necessária. A professora Juliana disse que quando essa situação de pandemia passar, a senhora está convidada a vir comer pão de queijo aqui em Minas, tá? Está Adoro! convidadíssima. E aí, para finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse movimento, Jefferson, os alunos da Universidade Federal de Santa Maria, seus alunos e orientandos, as minhas queridíssimas professoras, eu agradeço demais a oportunidade, como eu disse, ao programa em especial, por esse espaço, e professora Verli, no mais, assim, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo pela sua fala, pela sua disponibilidade, e reforço o que disse a professora Juliana, quando essa situação passar, por favor, senhora está convidadíssima a vir a Belo Horizonte a comer pão de queijo aqui conosco e falar uai. Ah, com certeza. Eita, trembão, só. Eita, trembão! Muito Obrigada, obrigado ao gente. pessoal. E uma boa Aprendi noite. muito, muito com vocês. Obrigadão.